Bom dia a todos. Como estamos levemente atrasados, vou procurar e pedir aos nossos oradores, sem coartar a liberdade de expressão, que procurem realmente ser o mais sintéticos possível, mas refletindo e dando-nos a conhecer aquilo que pensam sobre os temas em debate. A floresta normalmente é motivo de abertura dos telejornais, sobretudo no verão, e dão-nos imagens impressionantes de destruição e de morte durante largas dezenas de minutos, se não de horas. E por isso é urgente que nós todos reflitamos sobre o que foi feito e, sobretudo, o que deve ser feito para combater este flagelo. Para refletir connosco este tema, o que foi feito e o que deve ser feito, devemos ouvir alguém com vasta experiência profissional, que se tenha debruçado sobre políticas florestais, que tenha publicado livros ou feito algumas publicações sobre estes temas, e ninguém melhor do que o engenheiro Vítor Louro para nos ajudar a refletir sobre estes temas. Possui vasta experiência profissional, tem feito muitas publicações, tem emitido opiniões na comunicação social e, portanto, vai ser com muito gosto que nós todos vamos ouvir aquilo que pensa o engenheiro silvicultor Vítor Louro sobre esta temática. O que foi feito e, sobretudo, o que deve ser feito para preservarmos a nossa floresta. Dou a palavra ao engenheiro Vítor Louro. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Aquilo que o Sr. Presidente acaba de dizer esteve quase na origem de uma nega minha ao convite que tiveram a gentileza de me fazer. Porque não me sinto mais em condições de digamos, ajuizar sobre aquilo que vai estando a acontecer. Não me sinto em condições, porquê? Porque há muita dificuldade em encontrar informação. E eu vou voltar a este tema, depois de justificar, afinal de contas, que aceitei e agradeço o convite que me fizeram. Primeiro, porque nunca se diz que não a um amigo. E depois porque, se estamos empenhados em que o país avance, cada um deve contribuir com aquilo que pode e, portanto, como, apesar de tudo, posso alguma coisa, não devo eximir. Aquilo que foi feito, eu não tenho uma visão catastrofista e nem derrotista sequer, ou uma visão negativa sobre como as coisas vão acontecendo. E vejo que muita coisa foi feita desde... Bem, eu sou autor de um livro, como dizia o Sr. autor, em que defendo que Portugal não é um país florestal. E não é por um conjunto de razões. E, portanto, não posso surpreender-me, seria uma contradição minha, surpreender-me com as contradições que vejo todos os dias em relação a esta matéria da reação aos problemas florestais. Porque se fôssemos um país florestal, tínhamos outro substrato para encarar as coisas. Como não somos, é natural que isto vá às cambalhotas. E no meio das cambalhotas, alguma coisa há de ir bem e seguramente que muita coisa vai mal. Debates como estes servem exatamente para irmos percebendo, porque isto é um processo, irmos percebendo o que é que vai melhor e o que é que vai menos bem e tentar contribuir para corrigir aquilo que vai menos bem. Ora bom, o que foi feito é uma coisa imensa. As condições em que os portugueses em geral e o governo em especial
o esforço que tiveram de fazer para reagir a esta catástrofe que nos caiu em cima é uma coisa brutal, não é? Se eu quisesse ir encontrar um outro fenómeno histórico, poderia equiparar isto no seu sentido. À reação que o país teve de ter com a integração dos chamados retornados. Foi também um esforço brutal, em que aconteceu de tudo, mas a sociedade cá se compôs. Teve essa capacidade de integração. Creio que também, neste caso da floresta, isso vai acontecendo. 700 milhões de euros não é uma coisa pouca, em parte nenhuma. Isto é o mínimo do que eu pude apurar. Mas, como a informação é má, tenho a certeza de que estes 700 milhões estão ultrapassados. Há uma coisa que eu sublinho. O ambiente geral alterou-se radicalmente. Desde logo porque, aos mais altos níveis, se percebeu a importância da integração do conhecimento, que já aqui foi trazido pelo professor João Guerreiro. A integração do conhecimento é hoje, parece-me a mim, um dado adquirido. Em relação ao último pequeno debate, posso dizer, longe vai o tempo, estou a referir-me a 2011, em que o presidente da Liga dos Bombeiros dizia: não, os bombeiros portugueses têm da melhor formação do mundo. Do mundo, não era coisa pouca também, não é? Ou seja, nós não precisamos de mais. E depois lá aceitou mais qualquer coisa na Escola dos Bombeiros e tal. Mas temos a melhor formação do mundo. Eu julgo que isso é o tipo de afirmação que já caiu, já foi para as calendas. Temos muito mais análise. Já não nos ficamos por essa praga da comunicação social que se concentra em meia dúzia de coisas de fait divers com que nos martiriza, atirando-nos aquilo para cima a todas as horas em doses maciças. Temos muito mais mobilização. Se mais não fosse só ter ouvido a senhora Presidente na abertura desta sessão, fazia com que eu regressasse com o coração quente, porque quando ouvimos um miúdo de 16 anos dizer: não, mas essa responsabilidade também é nossa, para responder à pergunta como é que o meu pai e o meu avô vão pôr o pão em cima da mesa sem os eucaliptos, quer dizer que isto está mesmo a mudar. E até temos mais mercado. Esta questão das limpezas, altamente polémica, justamente polémica, revelou que existe um mercado. Mas eu este tema do mercado vou deixá-lo para mais daqui a pouco, porque precisa de mais cuidado. Ora bom, a rapidez da cobertura, a rapidez da resposta foi uma coisa notável. Com erros, mas naturalmente, só quem é que não erra é que não faz nada. Muitas iniciativas. Apesar de tudo, o esclarecimento é fraco. É fraco. Naturalmente que é fraco. Não podemos sair de um estádio, como comecei por referir, tão baixo quanto à percepção da floresta e dizer: agora temos de estar todos esclarecidíssimos sobre isto. Não, temos de ir esclarecendo. E insuficiências, pois claro. Vemos que as organizações de produtores florestais continuam a reivindicar pouco. E porquê é que os cidadãos lá na periferia de Lisboa, do Porto, vão conseguindo a extensão do metro e não sei o quê? É porque, apesar de tudo, reivindicam muito. Porquê? Porque são muitos. Porque estão mais envolvidos, mais implicados. As nossas organizações de produtores florestais são muitas, são 160 e tal, mas não reivindicam o suficientemente para ter um papel ativo na construção desta coisa. Aproveitamento oportunístico, isso é de impressionar. Quer dizer, quando vem
no meio desta tristeza toda, venham uns tipos que ainda são capazes de vários membros da mesma família virem pôr uma candidatura que é afinal para os apoios que o Estado está a dar, que é afinal para o mesmo terreno, para a mesma propriedade, mas vêm vários espertinhos da mesma família para tentar abichar por várias... Em vez de um subsídio, virem com 2 ou 3 ou 4, apostando naquilo que eles julgam ser a desorganização do Estado. Eles nunca vão reparar nisto. Não, repararam e isso não foi para a frente. Estas espertezas saloias que acontecem nestas alturas e em relação às quais o Estado tem de se defender. A fraqueza das instituições. O ICNF é um exemplo lastimável dessa fraqueza, porque não toma iniciativa, porque só anda sob o comando do Secretário de Estado, no caso que o tutela, porque não informa ao público, porque não é incapaz de fazer uma campanha, porque não passa cá para fora nem sequer notícia daquilo que vai fazendo e vai fazendo alguma coisa. Eu olho para este ICNF e não é com a saudade de antigo funcionário da Direção-Geral das Florestas, não é isso que me move. É ver no presente e perante uma catástrofe destas, como é que a autoridade florestal tem um papel tão desaparecido. E quando vejo um surto de sarampo e a intervenção pública que tenha a Direção-Geral de Saúde, eu digo, estamos há anos-luz no setor florestal em relação à saúde. Porquê é que não aprendemos dentro do mesmo Estado, com um exemplo como este da Direção-Geral de Saúde, que tem uma intervenção cívica, de informação, de partilha, de dizer, somos todos e fazemos isto e é melhor fazer aquilo e não sei... Enquanto no setor florestal, sabemos lá nós o que é que está a ser. É que nem... Eu sei que estão a ser feitas coisas, mas não sei que coisas estão a ser feitas. E eu porque vou perguntar, não é lá, mas vou perguntar. Agora, o público que devia ser informado, estamos a tentar dar resposta a isto, àquilo, àquilo outro. Como é que se reage perante a queima do Pinhal de Leiria? Ficamos todos espantados. E a autoridade florestal não vem dizer-nos isto é uma coisa muito séria e nós estamos a trabalhar neste sentido assim, não pode ser. E está, no meu entender, a verificar-se, eu creio que o professor Américo Mendes, na sua intervenção, é capaz de ir a desenvolver isto. Podemos estar perante esta fraqueza da autoridade florestal, fraqueza no sentido de ausência de intervenção aparente, nem que seja, podemos estar a correr o risco de uma securitização da intervenção florestal. Fica só o alerta para que a coisa não possa ir por esse caminho. Não se pode entregar agora este problema às forças de segurança. Não é à GNR ou outras forças de segurança que compete dar o bom encaminhamento a este problema. Mas, com a ausência do ICNF e uma presença que é necessária e se calhar musculada das forças de segurança, nós podemos começar a ter uma deriva que é de todo inconveniente. Fica o alerta porque já não é a primeira vez que em Portugal temos disto. Com a arborização dos baldios, foi isto que se deu. Menos com a GNR, porque havia a guarda florestal. Mas foi atirar com os guardas florestais para cima do povo para ocupar os baldios. E podemos estar agora numa coisa que já não tem as mesmas características, mas que pode ter o mesmo pendor. O mercado agitou-se.
esta impossibilidade de dar resposta em tempo útil à legislação da limpeza da floresta, que felizmente deu já esta discussão toda e ainda bem, porque o Governo põe-se numa posição simplista. Mas qual é a novidade? A lei já existe desde 2006. Pois existir existe, mas não era cumprida. E não se pode, 12 anos depois, fazer de conta que toda a gente sabe que a lei diz uma lei que não era cumprida, a que ninguém ligava nada. Agora, o Governo fez mal disso? Eu até acho que não fez, porque se não entrasse assim, continuava tudo à espera do dia 14 de maio, do dia 14 de março, mas como entrou a dizer, olhem lá que isto agora vai ser a sério, as pessoas mobilizaram-se, agitaram-se, discutiram, discordaram, mas muitas foram fazendo, e hoje olha-se para este país e as coisas já não está como estava. Agora, com muita asneira pelo caminho, lá está, é a oportunidade dos silvicultores se afirmarem e dizerem ao Governo, não se pode limpar assim, isto é um disparate. Agora, em termos de emergência, se calhar não é disparate, mas em termos de sustentabilidade é inaceitável. É o tempo de combatermos esta tendência desgraçada de reduzir o saber a tabelas ou a linhas de leis, para dizer, não, a solução tem de ser local, tem de ser encontrada localmente. Eu não me canso de difundir, digamos, o exemplo de um exemplo que também refiro no meu livro, que acho que é preciso haver exemplos. Visitei uma vez uma povoação ali no sul de França, já encostado à Espanha, num pequeno terroir do tipo da nossa região do Douro, em Ponto Pequeno, que vale porque é em cima do mar, portanto, pelo turismo e pelo terroir do vinho. Só que aquilo tinha 2 em 2, 3 em 3 anos, tinha um incêndio lá, queimava aquilo tudo e prejudicava a atividade económica, prejudicava o turismo, até que a população, pequena de resto, os bombeiros, as autoridades florestais, etc., juntaram-se no terreno, o que é que podemos fazer aqui para acabar com esta coisa? E discutindo no terreno, chegaram à conclusão de que era preciso limpar em determinada zona, que era de onde vinha o fogo, e abrir ali um espaço para que os carros de bombeiros pudessem manobrar e não sei o quê. Tomaram as medidas que localmente eram aquelas que entendiam que resolviam o problema. E resolveram o problema, não houve mais incêndios ali. Isto é para se perceber a importância do local na resolução destas coisas, que não pode ser como uma lei geral que tem uma linha que manda limpar 50 metros à volta de não sei o quê. Mas esta falta de meios, que impossibilitou de responder, de dar resposta em tempo útil a esta coisa, pode levar muitos a dizer, pois temos de ter meios, e haverá com certeza muitos empresários que vão aproveitar a oportunidade para ir adquirir esses meios e pô-los a funcionar enquanto isto dá. Mas cuidado, se o país este país ou outro qualquer país, teria de ter os meios para reagir a uma catástrofe destas? Bom, então tínhamos os meios a apodrecer a maior parte dos anos, porque isto só acontece excepcionalmente. Vamos lá ver, temos de limpar a mata, sim, não no sentido da limpeza, mas da gestão. E então esta é a oportunidade para o aparecimento, o engrandecimento do mercado da gestão florestal, em que tem de haver maquinaria, mas não basta comprar as máquinas, é preciso haver os operadores preparados para trabalharem com elas, e é preciso haver os técnicos que dizem onde e como é que elas têm de intervir. Ou seja, e este é um ponto que me parece fundamental para a tal dinamização dos territórios em geral. Não é com o metropolitano que se pode animar o interior, mas é com a gestão da floresta, desde que se deem os apoios para isso. Eu não estou a ver dar, porque era preciso que neste momento tivéssemos já passado para além da emergência e estivéssemos a criar, por exemplo,
incentivos para a criação ou o desenvolvimento destas empresas, com ações do Instituto de Emprego, porque é preciso operadores, e com isso dinamizar a atividade económica no interior. Isto sem discordar minimamente, antes pelo contrário, com aquilo que o professor João Guerreiro sublinhou várias vezes, que é a necessidade de desenvolver o conhecimento cá no interior. Eu digo que cá no interior estamos a 30 e tal quilómetros do mar. É com a consciência de que o nosso interior vem molhar os pés à praia. Portanto, já vimos que as instituições, tal como estão, têm perna curta. Mas o Governo está a tomar medidas para... Outro dia anunciou que vai reforçar os quadros técnicos do ICNF. Ótimo. Fui saber quantos é que entraram. Não sabem se 2, se 3 técnicos com contrato precário. E este é um aspecto que é comum a várias ações. Temos de separar o que é propaganda política do que é realidade da ação. Não se pode andar a atirar para as pessoas, a anunciar isto e aquilo e aquele outro, e depois vai-se a ver e não acontece. E não acontece porquê? Porque as verbas não são desbloqueadas, porque o dinheiro não aparece, por mil coisas, mas não acontece aquilo que o governante disse que ia acontecer. Eu sublinho isto com uma intenção absolutamente construtiva. Não é para bater nos governantes que fazem isso, até se calhar não se pode dizer que isto é generalizado a todos os membros do governo, nem pouco mais ou menos, mas é preciso ter-se a percepção que os próprios governantes tenham a noção de que a sociedade está mais atenta e mais exigente e que não tolera a propaganda política, quer responsabilidade política, que é outra coisa completamente diferente. E esta questão dos estrangulamentos financeiros da aplicação das medidas parece-me fundamental. Não se pode anunciar, são X milhões, e depois os X milhões não aparecem pelas mais variadas razões. Mas se calhar o Governo já sabia que eles não iam aparecer, porque não os havia. Mas então não pode apresentar as coisas assim. Quer dizer, nós gostaríamos que houvesse esses milhões, até estávamos aqui uma coisa, já uma fatia dedicada a isso, mas é preciso que eles venham a aparecer. E isto às tantas pode até pôr em causa, digamos, as opções fundamentais do Governo, por exemplo, de dizer, acima de tudo está o respeito pela diminuição do déficit. Bem, se continuar a ser assim, é natural que não se possa gastar dinheiro para aquelas coisas que seriam a opção natural da política do Governo. Mas haja coragem de debater isto com a sociedade, porque nós não somos não somos infantis, não somos incapazes de compreender os problemas. O que não gostamos é que nos metam gato por lebre. Outra das características desta agitação toda é a demagogia. Houve um surto, há um surto de uma visão, vou usar o termo sabendo que depois isto vai dar oportunidade a que me caiam em cima, não é? Uma visão ambientalista da floresta, de tal maneira forte que abafa e desencoraja qualquer intervenção no sentido da defesa do interesse económico da floresta. Estamos a correr o risco de passar de um extremo ao outro. Até agora é porque era tudo eucalipto, porque as pessoas só viam os euros à frente. E vamos passar, corremos o risco de passar a outra visão, que é isso dos euros
não interessa nada, o que interessa é o ambiente. Cuidado. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nem tanto eucalipto, nem tanto desligamento do interesse económico das coisas. Porque se não houver interesse económico naquilo que é privado, o que é que vai haver? Desinteresse, pura e simplesmente. Com isto não estou a dizer que o único interesse económico da floresta se pode realizar através dos eucaliptos ou dos pinheiros, ou dos sobreiros com a cortiça. Não, mas então há que ser muito consequente na exploração das outras componentes que podem gerar, mas não têm gerado valor económico. Que são todos, claro que se referir, e amanhã vai ser aqui referido, os cogumelos e a caça e tudo isso, isso já tem valor económico, mas aquelas outras coisas que o professor José Reis disse a propósito o professor João Guerreiro, se houver só oportunidade para um investimento, é a arborização das encostas do Zezer ou é o alargamento da rede do metro? Pois é que isto tem subjacente um problema, é que nós, os da cidade, que somos em muitíssimo maior número, elegemos muitíssimos mais deputados, temos muitíssimo mais poder político, e vamos querer, se calhar, o alargamento da rede do metro. Mesmo assim, como as coisas vão mudando, é capaz de se dizer, não, a arborização é capaz de estar a dar esta viragem, não sei. É melhor tratarmos da arborização das encostas do Zezer, porque precisamos de água para beber com qualidade aqui na cidade. Então, mas quem é que paga esse interesse dos senhores, como eu, que estão na cidade, eu por acaso não que vivo na aldeia, dos habitantes da cidade que precisam de água de boa qualidade? Quem é que paga se essa qualidade é gerada lá nas encostas do Zezer, que por acaso são propriedade privada? Isto implica que a sociedade se disponha a pagar um preço por essa qualidade. Porque as terras são privadas. E, portanto, se queremos impor soluções aos privados que têm essas terras, vocês, para arborizar, não vão utilizar 100% de eucaliptos, só podem utilizar 50%. Mas como os outros, como aquilo que obtinham dos eucaliptos tem de ser compensado naturalmente por alguma coisa, ou então fica a mato. Fica a mato, porque as pessoas, se não tiverem dinheiro para fazer, não fazem pura e simplesmente, e ninguém vai poder levar os preços por isso. Bom, então vamos ter de pagar esses serviços ambientais. Eu não estou a dizer que isto que é linear e que é simples. É de se ir discutindo. A sociedade tem de dar informação ao próprio governo daquilo que quer, qual é a sua inclinação. E não dizer, pois claro, vamos proibir os eucaliptos. Esse é um disparate votado ao fracasso terrestre. A necessidade de afirmação profissional e cívica, já referi, a necessidade dos silvicultores, ao menos nesta fase, quebrarem o seu silêncio, parece que são afónicos, e virem dizer o que é que pensam. Os que estão na atividade privada, os que estão na atividade pública, que parece que têm uma rolha como no tempo de Salazar, não pode ser, nós temos de sentir as nossas forças endógenas a libertarem-se, como aqui se libertam no interior. Vamos para a frente, vamos dizer o que pensamos, porque se nos calamos, só deixamos ouvir as vozes que pensam de outra maneira. Não, temos de fazer ouvir as nossas também. Como as organizações cívicas. Este Círculo de Cultura e Democracia está a fazer o seu papel, saúde por isso. Aqui no interior e por esse interior fora, temos de dinamizar as coisas, porque as pessoas têm de ser chamadas à discussão, a apontar caminhos, a contrariar, a contradizerem-se,
para que a resultante vá se aproximando daquilo que é desejável. No fundo, sim senhor, só aqui 2 ou 3 pontos. A título de exemplo, ouço do Governo, com todo o aplauso, o discurso de que, sim senhor, temos de olhar para o país como um todo. O discurso é justo. Parece que, e eu pessoalmente, os contactos que tenho tido, não duvido que o Governo assumiu, digamos, interiorizou essa obrigação política de pensar o país como um todo. Mas eis não quando acontecem pequenas coisas que... Será que todo o Governo está a pensar assim? Ou quem tem os comandos, certos comandos, pode estar a pensar de outra maneira, embora fazendo o mesmo discurso? Vou dar um exemplo. O Estatuto do Agricultor Familiar. Uma recomendação do Parlamento Europeu ou da Comissão Europeia, já não sei, de que todos os países da União Europeia devem dar importância ao agricultor familiar, tal, pelas razões que facilmente se depreendem. Sim, senhor, o governo português avançou por esse caminho. Um projeto do Estatuto de Agricultor Familiar. Tipo, vai a ler por ali abaixo e se vai a ler no metro, é capaz de passar por uma linha que diz, porque o sentido geral é positivo, é correto, todo ele vai naquele caminho. Espera lá, mas está aqui uma linha que diz assim: para ter o Estatuto de Agricultor Familiar é preciso que mais de 50% do seu rendimento advenham da exploração familiar, que os prédios rústicos dessa exploração estejam cadastrados, que o chefe da exploração resida no mesmo concelho em que tem os prédios. Isto, para quem estiver distraído, não diz nada. Até parece lógico, não é? Pois é, só que a realidade não tem nada a ver com isto. 80% dos agricultores familiares não têm da exploração familiar o principal rendimento. 80%. Ou seja, só por esta linha estamos a deixar de fora, estamos a deixar que isto seja aplicado só a 20%. Só por esta linha. Mas como depois vem mais a linha do cadastro e não sei o quê, isto vai ser para um número ridículo de pessoas. Depois o ministro dirá, bom, vocês não têm as condições para o Estatuto, ficam de fora. Alto, mas é que este Estatuto pode, de facto, ter um papel positivo em dar condições a todo o país, porque os agricultores familiares estão disseminados por todo o país. E o mesmo Ministério que tem de ter em conta a importância da agricultura para a defesa da floresta, porque é com os espaços agrícolas que ela se defende, é com o ordenamento do território que ela se defende, não pode chegar aqui e dizer assim, e agora isto só se aplica a meia dúzia de agricultores familiares, porque os outros ficam todos de fora. Isto é um contrassenso. É uma contradição existente no seio do Governo. Bem, ainda não chegamos, o decreto-lei ainda não foi publicado, o Governo está a tempo de o corrigir, se entender que deve corrigir. A GESIF, a outra solução, e eu vou terminar com esta da GESIF, até porque o professor Américo Mendes com certeza que lhe vai pegar. Sim, senhor, simplificou-se o regime da GESIF. Justo. Mas não se alterou o regime de financiamento. Continuam a ser só financiados a constituição da GESIF. E como é que elas funcionam? Têm de gerar, logo desde o princípio, os rendimentos necessários para prosseguirem? Por favor, não há nenhum país do mundo em que isso aconteça. Seria uma originalidade portuguesa. Não há dinheiro para tudo. Não há, se não se quiser que haja. Ou seja, se não se souber distribuir o dinheiro que temos. Porquê? Um quarto, 25% da GESIF,
levam mais de metade, levam metade, pronto, um quarto das GZIF levam metade daquilo que é gasto com as GZIF. Porquê? Porque estão situadas a sul, onde, para ter 1000 hectares, basta que haja 2 agricultores de 500 e há muitos agricultores com 500 hectares. Enquanto que no norte, para ter 1000 hectares, é preciso juntar 400 ou 500. Então, e pode-se dar o mesmo, pagar da mesma maneira o trabalho de uns e dos outros? Uns reúnem-se à mesa do café ou no clube da terra e dizem, vamos cá fazer uma ZIF. Somos 4, já temos a ZIF. E por via disso, depois até acedem a benefícios noutros programas de financiamento da agricultura, porque têm uma ZIF. E os desgraçados do norte e do centro, que precisam de 400, 500, que é preciso andar de volta deles, que não estão lá, que estão na cidade, etc., há esses recebem o mesmo para todo aquele trabalho, recebem o mesmo que os outros que se juntam à mesa do café. E, além disso, depois não recebem para o andamento daquilo, porque não basta criá-la, é preciso que ela depois funcione. São pequenas coisas que é preciso dizer isto publicamente para que não haja tentação de pensar que somos todos totós, que não percebemos nada disto e que legisla-se sobre as ZIF e fica tudo bem. Não, é preciso que se legisle sobre elas bem. Vou terminar absolutamente dizendo só que as cabras sapadoras, eu acho que a expressão é que foi infeliz, porque as cabras sapadoras que são a resposta àquilo que muitos de nós andamos a dizer há muito tempo, é a necessidade da silvopastorícia, que passa pelas ovelhas, passa pelas cabras, e finalmente um governo, este, teve a audácia de criar as condições para que houvesse cabras a que chamou sapadoras. Não lhe tivesse chamado sapadoras e só podíamos todos aplaudir. Não, aliás, eu aplaudo na mesma, com etiqueta ou sem etiqueta. Mas é curioso ver a imaturidade da sociedade levou ao grande gozo com o nome das cabras sapadoras. Uma resposta que venha ao encontro daquilo que é exigido, que é reivindicado e que tem um papel que pode ser importante. Lá está. Mas ainda não houve da parte dos silvicultores vozes com potencial para mandar aí um gargarejo e dizer as cabras sapadoras vão no bom caminho. Mais uma vez, para incentivar a que haja intervenção afirmada, mesmo que vá contra a corrente, porque a resultante nunca é uma linha direita. Não é? O caminho que temos de prosseguir não é uma linha direita. E, meus amigos, como eu tenho a percepção, o entendimento de que isto é um processo histórico, sei que o processo histórico não se constrói num dia. Havemos de ir fazendo o caminho e temos de o fazer com força, convicção e consciência. Muito obrigado. Nós estamos bastante atrasados, mas pediram-me da organização que há 2 questões para que o Sr. Professor João Guerreiro respondesse. Pedia-lhe que viesse aqui para a mesa, por favor. Não há nenhuma para mim, posso ver. Não, é? Não, depois disseram. É preciso terminar, perguntas a seguir à próxima sessão, se puder estar. Está bem, está bem? Bom dia a todos. Queria felicitar a organização das 3 entidades a estas jornadas. E o meu nome é Ricardo Sousa. Eu queria fazer uma questão que acabou por ser abordada por o engenheiro Vítor Louro.
Se no estudo, portanto, a pergunta era para o professor João Guerreiro, se o estudo abordou a valorização, ou seja, a cadeia de valorização dos produtos florestais. Porque tudo o que foi falado no estudo é muito importante, está tudo interligado, mas, na minha opinião, o cerne está no equilíbrio económico dos produtos florestais, porque isto foi também abordado pelo engenheiro Vítor, realmente que se não houver um equilíbrio na parte económica, há seguramente um abandono e, a meu ver, o que temos vindo a observar nos últimos anos é que a floresta está praticamente em autogestão. Pronto, é mais a minha opinião também dizer que, tendo em conta que nós temos uma indústria muito monopolizada, esta indústria acaba por fazer o que bem entende para valorizar esses mesmos produtos florestais e que faz com que o proprietário florestal e toda a cadeia que está associada à exploração destes produtos ou seja deficitária ou cause o abandono. E tudo isto leva a que realmente a ausência dos apoios também da gestão florestal sejam também diminutos, ou seja, se não há dinheiro proveniente da floresta, obviamente que os proprietários e todas as entidades que estão associadas não investem. Relativamente, isto agora já para o engenheiro Vítor, felicitá-lo pelas suas palavras, porque realmente eu subscrevo tudo o que disse, e a questão de floresta de produção e floresta de proteção é preciso saber muito bem quais são os limites, porque isto tudo, infelizmente ou felizmente, vive à volta do dinheiro. Havia outra? Não. Acho que era só. Não há mais ninguém. Agradecia que a pergunta fosse muito sucinta e direta. É muito rápido. Um agradecimento é uma preocupação e um desafio. O agradecimento é a segunda jornadas, portanto, agradecer a iniciativa à Câmara e a presença dos responsáveis políticos aqui, porque Arouca é um caso exemplar do que não foi só não foi a tragédia deste ano. Em 2016 pré-anunciou a tragédia. Aqui nas primeiras conferências adivinhava-se o que estava para vir a tragédia. Portanto, é uma forma, e respondendo à solicitação do professor, o que fazer, o que foi feito? Foi feito muito pouco, nada, estamos pior, porque a questão, isto é um sobressalto, é uma tragédia e tem que haver um sobressalto cívico e tem que haver um sobressalto cívico e tem que partir de toda a sociedade. Por isso é que é o primeiro agradecimento à Câmara Municipal de Arouca, à Associação e aos responsáveis políticos na pessoa do Sr. Ministro aqui presente e essencialmente na presença e essencialmente no trabalho do professor Tiago Oliveira, que vai ter aqui a oportunidade de estar, mas que eu entronco na questão essencial que já foi debatida, que é a questão do conhecimento. O que é dramático e que está a acontecer em Portugal é que existe conhecimento científico e o doutoramento que ele fez, que eu aconselho vivamente, é um convite que faço. Quem está ligado sobre a transição florestal nos últimos 100 anos, estão lá as receitas. São as soluções locais e que tem que ser, e falhará a transição florestal se não forem. E Arouca é o exemplar do que acontece, que é a grande responsabilidade que existe em Arouca, porque o grande proprietário aqui, temos 20% da área florestal de Arouca, é o perímetro florestal, que herdeu a Serra do Biso e da Mó e da Freita, que herdeu em 15 anos 200% da área, quando no PROF está lá, em termos de um PROF que visa a proteção, valorização e gestão de recursos florestais, a meta indicador que lá está é herder 1% de área. E a questão é,
e na pessoa do comandante aqui dos bombeiros, Arouca ardeu porque a grande responsabilidade foi a demissão, o Estado que deixou de investir, tem investimento público que nos anos 50 que tinha, e é esta sugestão, esta é a preocupação que eu dou. A ideia orientadora dizia assim: a floresta é uma riqueza de importância estratégica, está na tese do doutoramento do professor Tiago. Eu acrescento mais, e pegando na questão do Dr. Vítor Louro, a floresta em Portugal é uma riqueza de importância estratégica crescente, porque hoje estamos nas alterações climáticas. E há uma coisa que obriga o Estado português, que são... Conclui isso, por favor. E isto é diretamente uma questão muito... A questão, não há contradição entre a questão económica, social e ambiental. O investimento transformacional é aquele que consegue conjugar. E sai-nos muito caro em termos de licenças de emissão, e é uma falácia dizer que não há dinheiro. A questão é, a solução não é não limpar, não é gerir, tem que haver investimento. Um país que conseguiu, na transformação do 25 de Abril, fazer investimento na habitação, fazer investimento no saneamento local, na rede, milhões e milhões, portanto, portanto, tem que se mobilizar. Agradecia, concluir isso, por favor. Vou concluir muito rápido, mas a questão que é necessário ter uma ideia orientadora e mobilizar, e um desafio que faço, o Estado que se demitiu, e um convite que faço ao responsável político, ao professor, ir à Cerdamó, Monte da Cerdamó, ver o que é que aconteceu, que é recorrente, porque quando havia os recursos, os serviços florestais cá em Arouca, o fogo parava no perímetro florestal. Ao contrário, isto é recorrente, o fogo chega ao perímetro florestal, acelera, e não dá liberdade de escolha, porque tudo que, a questão que foi posta houve gente aqui em Arouca que decidiu substituir o eucalipto por castanheiro, e está disposta, mas não tem liberdade para optar. Porquê? Porque o Estado, e com isto termino, só se pode exigir o que é que seja aos proprietários se o Estado der o exemplo, não é com leis coercivas, não é com ordens. E a primeira coisa, e eu fico estupefacto, que em relação ao perímetro florestal, era um desafio, eu peço imensa desculpa, ponho um bocado de emoção nisto, mas a questão é de levar estas preocupações, e tem que haver uma conjugação de interesses da responsabilidade social das empresas, de cidadania, das autarquias, das freguesias, e ter uma ideia orientadora que eu proponho, que é que está no trabalho do professor Oliveira, que é a questão de... Portanto, peço desculpa. Muito obrigado. Dou a palavra ao Sr. professor João Guerreiro, por favor. Quer dizer, eu tenho muito pouca coisa a dizer. Há mais... Peço desculpa, mas não pode haver mais intervenções. As intervenções desta sessão passam todas para o fim da manhã. Então só estes dois temas que foram, e apelo à compreensão de todas as pessoas que querem participar. Muito obrigado. Posso responder depois também, se quiser? Não pode ser. Não, quer dizer, muito rápido. Nós não fizemos, nos relatórios, não fizemos o aprofundamento da valorização dos produtos florestais. Abrimos foi caminho para identificar o que é que deveria ser feito nesse domínio, não é? E sobre a última questão, também muito rapidamente dizer que o conteúdo dos relatórios e depois tudo aquilo que se passou, sobretudo após o primeiro relatório, o segundo relatório foi entregue esta semana, portanto as consequências ainda hão de aparecer, mas tudo aquilo que foram iniciativas governamentais, da Assembleia da República, de grupos parlamentares na sequência do primeiro relatório são altamente positivas no sentido de encontrarmos o nosso caminho para a valorização da floresta. A criação da agência é uma recomendação do primeiro relatório e, portanto, toda a dinâmica que foi criada, designadamente esta última de intervenção dos mecanismos de prevenção estrutural, são positivos e são mobilizadores do conjunto da comunidade. Nós não podemos identificar responsáveis ao nível dos bombeiros, do governo, da oposição, das câmaras municipais, das associações de das associações florestais. Nós temos é que encontrar aqui soluções de dinamização coletiva de forma a podermos valorizar este recurso que é nosso, que é a floresta. E, portanto, enfim, eu acabo por aqui porque justamente a intenção foi com serenidade discutirmos estes problemas que têm a ver com a floresta. Muito obrigado. Vamos ter um intervalo de apenas 10 minutos. Apelava a que todos estivéssemos aqui ao meio-dia e 10 minutos. Muito obrigado.